de pós-doutorado com o professor Colombo. Esse projeto iniciou primeiramente com um levantamento de dados geocronológicos disponíveis para Carajás em referências. Então a gente criou um banco de dados desses dados para diversos depósitos, e nós tivemos uma área principal voltada para o cinturão sul aqui de Carajás. Num segundo momento, o professor, a gente começou a trabalhar com os dados geocronológicos que foram adquiridos num projeto com a companhia já, onde foram datadas algumas amostras. Eu vou mostrar hoje para vocês uma junção desses dois trabalhos. Então, as idades que foram obtidas e que ainda estão para ser publicadas, junto com as idades que tem em referências. E aí uma proposta que a gente tem para um evento importante hidrotermal para essa região. Bom, então esse estudo, né, dentro da província Carajás, ele está voltado para o cinturão sul do cobre e principalmente nos depósitos de OCG. Então a gente agora tem dados de Sossego, Bacaba e Cristalino. Então a ideia é a gente fazer uma relação das rochas hospedeiras com a mineralização e verificar possíveis eventos, né, já que a gente tem uma complexa superposição de eventos aqui em Carajás. A gente está tentando destrinchar um pouco mais do que se sabe em relação a esses eventos. Bom, então, para já começar com a nossa ideia, então esses depósitos eles têm pelo menos uma associação, onde se tem uma idade em torno de 2,1, 2,2 milhões de anos. Essa idade ela foi observada em Sequeirinho, ali no Sossego, né, em argônio, em actinolita e também em biotita, relacionadas a porções hidrotermais. Em Bacaba também, argônio e biotita, mas também tem nas referências urânio, chumbo e monazita com essa idade, e no 118 também com samarina neodímio em plagioclase e rocha total, também foi observado. Nesse trabalho que tinha sido feito em conjunto do professor Tassinari com a Vale, tinham algumas amostras de outros depósitos. Mas, por exemplo, as amostras que a gente fez, se for essas amostras do Sequeirinho, Cedo, são todas suas. Isso. Essas amostras foram em cima de mineralizações que já tinham sido datadas por métodos diretos na mineralogia hidrotermal, lá pelo pessoal da Moreto, que Moreto datou e tal, e a gente foi datar os minerais de alteração, que ninguém tinha feito mineral de alteração ainda, para completar esse trabalho. Então, as amostras que a gente datou foram em cima de mineralizações que já haviam sido datadas, titanitas, uraninitas. A gente foi datar a biotita, o afibólio, para ver se tinha a mesma idade ou se tinha outra coisa, e deu outra coisa. Vamos adiante nessa história, porque tem mais coisas. Então, só para saber como é que foi o motivo, por que foi datado lá. Foi por isso. Bom, aqui na área de Jaguara e Santa Lúcia, por esse trabalho que foi feito, também chegou nessa idade em torno de 2,2. E o trabalho do Pollard, que você tinha comentado, ele tem uma idade de 2,2 também por argônio. Está nesse book aí que eu fiz. Bom, a gente observou o que a gente observou é que em muitas áreas de Carajás existem
registros dessa idade de 2,1, 2,2 bilhões de anos. Então, o que gerou esse evento hidrotermal? E qual que é a sua influência dentro desses depósitos do cinturão sul do Colo? Essa é a nossa proposta de discussão. Então, a gente observou que existe uma distribuição regional com pontos dessas idades. Essa distribuição ela tem um arranjo errático, mas ela está... a gente consegue ver que na região da Serra de Carajás isso ocorre bastante. E muitas vezes estão associados aos lineamentos estruturais, majoritariamente, assim como estão também associados aos lineamentos os depósitos de OCG. Então, a gente pergunta, qual que é a relação entre os eventos de 2.7 e esses eventos de 2.1, 2.2? E por que esse evento é muitas vezes negligenciado ou considerado de menor importância, ou mesmo considerado um efeito de abertura do sistema isotópico que foi gerado pela granitogênese dos granitos orogênicos que ocorreram lá em 1.88. Então, nesse mapa aqui do Vasquez, a gente aponta amostras que têm essa idade, seja argônio, biotita, anfibólio, ou os dados antigos, né, da bibliografia de potássio, argônio em biotita e em anfibólio. Eu gostaria também de falar para vocês que os dados que foram levantados, tanto de biotita quanto em anfibólio, eles foram todos validados. A gente fez um levantamento selecionando, né, dentre esses dados, os dados que estavam melhores. Essa região aqui sul é a região onde foi feito o trabalho, então, entre Vale e o professor Tassinari, que é os dados que eu vou apresentar agora para vocês. E aqui esses pontos verdes, ou esses pontos amarelos aqui, são os dados que têm essas idades que nós estamos relacionando. Vocês podem observar, então, que elas estão muitas vezes relacionadas a essas estruturas. Aqui tem um mapa um pouquinho já com um zoom, mostrando os depósitos que eu vou falar para vocês agora. Então, eu vou mostrar amostras de sossego, Bacaba. Oi? Vou falar daqui de uma amostra de Santa Lúcia, vou falar do Paulo Afonso e do Furnas rapidamente, e do Cortagoela, que está mais ou menos aqui assim também. Então, eu fiz um gráfico mostrando a variação de temperatura, né, de fechamento, que o professor Colombo explicou anteriormente. Então, os minerais eles se fecham para o sistema isotópico de acordo com determinadas temperaturas, e a gente levou isso em consideração quando fez esse levantamento de dados. Esse númerozinho que tem do lado aqui é a referência que nós utilizamos. Então, tem trabalhos aí do grupo da professora Lena, da Carolina, do Talarico, de diversos autores, e os dados que a gente obteve estão juntos. Então, a gente pode ver que marcado aqui, em torno de 2.2, tem algumas ocorrências registradas. E tem ali 2.5 tem também alguns argônio daquele trabalho do Poller. Sim. Por exemplo, o alemão Garabebá. Mas aí aqui a gente está considerando o cinturão sul, né? Sim, mas estou falando assim, que existem também. Sim, claro. Porque tem essa discussão, sim. Fechamento de sistema, tem muita superposição, mas só queria dizer que tem depósitos que foram datados uraninita, titanitas de 255 e argônio em anfibólios hidrotermais de 255 também. Sim.
Né? Então, assim, é um método robusto para separar as coisas aqui em Carajás, desde que você colete na posição correta para poder fazer as coisas. Que tem o controle amostral. Exatamente. De saber o que você mostrou. O que você está mostrando. Então, tanto ele repete dados de 2.5, né? como 1.8, e essas idades aí que a gente não sabia interpretar ainda, de 2.2, 2.1. O argônio é muito importante olhar a geometria dos platôs. Dos platôs. Porque dependendo da forma, ele vai mostrar aí, você vê claramente que a idade é de um evento superimposto, Sim. que a idade não é nada, Sim. ou que a idade é original. Sim. Dá para perceber bem claro. Bem claro Vocês isso. vão ver. Ótimo. Bom, eu vou apresentar agora os resultados que foram obtidos, então, por urânio chumbo com xirimpe, aqui para essas amostras da região. Então, tem diversos granitóides que foram datados aqui. Eu vou apresentar para vocês, então, essas idades de embasamento, primeiramente. Então, eles estão localizados aqui. Então, o granito Canaã dos Carajás, ele tem os zircões, eles apresentam ainda praticamente todos com geometria bastante euédrica. Esses zircões eles têm texturas que mostram essa zonamento oscilatório, e aí as idades, né, que conferem em torno de 2,9 bilhões de anos, com idades de intercepto superior. Só para esclarecer para vocês, esse zoneamento oscilatório que ele falou, essas bandinhas que tem aqui, claro, escuro, isso desenvolve a diferença de conteúdos de elementos traços, que só forma isso em eventos ígneos. Então, se você coloca o spot do xirimpe lá, você está datando a cristalização magmática. Às vezes o zircão, não é o caso desse, mostra dentro estruturas de recristalização. São umas manchas brancas assim. Se você datar lá, aí você tem a idade da recristalização. Então, a interpretação da imagem de catodoluminescência é super importante para a interpretação da idade. Bom, indo adiante, a gente tinha também uma amostra de tonalito da Serra dos Carajás. Essa amostra também, como o Colombo bem mostrou ali, ela também tem o zonamento oscilatório dentro do zircão, caracterizando realmente um zircão ígneo, e ele tem essas idades, a idade também em torno de 2,9. Vocês vão observar que algumas amostras que foram datadas, elas têm idades de intercepto inferior em torno de 500 milhões de anos no Proterozoico. Aqui em Carajás, muitos trabalhos mostram que é comum esses zircões arqueanos, paleoproterozoicos, registrarem essas idades de intercepto inferior. E aí a interpretação do Colombo pode me ajudar. O intercepto inferior, na verdade, é produzido quando você tem um evento termal superimposto. A rocha sofre aquecimento, perde chumbo, e você tem uma idade lá. Essa idade pode não significar absolutamente nada, mas pode significar também a atuação de um evento superimposto. E o que acontece é que ninguém diz que aquilo lá é um evento, nem eu. Mas é estranho a coincidência. Existe um monte de diagramas urânio chumbo concorde com as idades de 500. Talvez a influência do brasiliano ali do lado possa estar sendo registrado aqui em baixo grau, talvez. Mas o interessante é que os argônio, potássio-argônio não pegam. Não pega mesmo. Então, se for verdade, a temperatura inferior a 300 graus que está chegando aqui.
E geologicamente também a gente não vê evidência nenhuma. Não tem nenhuma. Quando escreve as rochas. Então, pode ser uma baita de uma coincidência, mas não significa nada. A maioria das publicações traz assim. Porque todo mundo joga o intercepto inferior lá e liga lá o play e repete a mesma coisa. Mas você não vê evidência. Mas no diagrama. Sim, no diagrama sai, mas na hora que você vai para a rocha, aí você não vê tipo uma granulação, você não vê uma estruturação sobre o depósito. Hoje diria que não significa nada. Hoje. Eu também penso assim hoje, mas isso não quer dizer que não possa depois encontrar alguma coisa. Exatamente. E também esses métodos Argônio não pegou nada dessa ideia. Como você falou, tem que ser menor temperatura. E geologicamente também a gente não vê assim, nada. Bom, aí teve também as datações desse granito no arama e um pegmatito, que a gente chama de pegmatito no arama, que está relacionado diretamente com esse granito. Então observem que os zircões, eles são um pouco diferentes daqueles anteriores. São zircões, embora eles sejam subédricos, eles têm uma textura já mais maciça, acinzentada. Eles não chegam a ter uma textura hidrotermal, mas eles podem ser zircões hidrotermalmente afetados. Porque aí, quando você pegar a descrição da Lena, que ela fez bem legal na petrografia, nesses granitos moarana, eles são afetados pela falha de cinzento, pela falha Canaã, que é a falha que mineraliza toda a parte sul ali de Carajás. E você tem, na petrografia dela, evidências de hidrotermalização do tipo IOCG aí. O zircão mostra que ele foi afetado. Você tem os anfibólios, certo, crescendo, o biotita, indicando que nesses granitos aí, próximos à falha ali de Canaã, você tem uma atividade hidrotermal, mesmo distante. Mas essas idades aí são as idades da rocha. Sim, da rocha mesmo. É o 274 mesmo da rocha. Afetou, a gente vê nas imagens que ele foi afetado. E na petrografia, só completar que também você visualiza isso lá. Ou seja, se você ainda usasse aqueles métodos urânio-chumbo tradicionais, que podia pegar o todo inteiro, você ia ter uma idade mista. Isso. Às vezes um 255, 272. Bom, também foi feito do granito Bom Jesus, que deu essas idades de 2.7, e vocês observem que o zircão ele tem ainda também a textura ígnea, mas ele está um pouco, a zonação, o zonamento oscilatório dele não está mais tão bem marcado também, um pouco mostrando os efeitos do hidrotermalismo. O granito planalto, ele tem uma idade de 2.5, mas ele tem pontos altamente variáveis, inclusive com altas variações de urânio, por isso ele dá esse diagrama um pouco mais complexo. Esse é o caso específico que quem estava discutindo, ainda Sinari? Esse zircão aí que deu 255 do planalto, a gente interpreta o planalto como 274. E aí, perturbação hidrotermal dando essa idade aí. Essa que é a interpretação que a gente faz, tá? Eu vou depois falar uma coisa boa para vocês desses granitos aí, porque tem amostras que agora a gente está, a ciência de quando foi feito esse 2014, para agora ela já evoluiu bastante, inclusive os equipamentos, né? O próprio MEV lá do laboratório, ele já tem uma capacidade melhor, então a gente está vendo algumas texturas no zircão que nos permitem fazer coisas mais avançadas. Mas agora vamos à parte do argônio-argônio. Então, como o Colombo falou para vocês anteriormente, da diferença entre o potássio e o argônio. No argônio-argônio a gente tem a separação dos minerais. Esses minerais eles vão para um reator e esse reator provoca faz um bombardeamento nessa amostra e ele gera argônio na amostra e esse argônio vai ter um decaimento e a gente vai ler isso aí. Então, diferentemente do método do potássio-argônio, o que a gente tem
é a idade, como o Columbo falou anteriormente, a idade do evento principal. Então, a gente tem aqui no primeiro gráfico um sistema que não sofreu distúrbio por outro evento termal. Então, ele gera esse platô dentro dos erros, né, de idade, acima de 50% de liberação de argônio. E se vocês forem observar depois nos gráficos que eu vou mostrar, a maioria deles está acima de 70% de liberação de argônio, que foi o que a gente está considerando para as amostras. Nós excluímos... Só um minuto, Maurício. Esse primeiro A aí não significa que não teve evento posterior. O que significa que não teve evento posterior que atingiu a temperatura dessa idade. Tá? Então, a gente tem aqui sistemas, por exemplo, no B, com um sistema sobreposto parcial. Então, como ele falou, né, a temperatura vai aumentando durante a análise e aí vai sendo liberado o gás que vai sendo lido na espectrometria. E aí, à medida que vai lendo esses isótopos, essas idades vão sendo agrupadas, né? Então, o platô é a idade do evento principal que nós estamos observando. Olha um pouquinho só, antes de você mudar. Ó, esses dois gráficos são de amostras afetadas por eventos posteriores. Tá? Nesse gráfico aqui, veja que a idade é definida pelos últimos cálculos de idade. Significa que esses aqui são os que estão mais na borda do cristal. Então, esse evento que afetou essa rocha, ele foi mais fraco, que a idade ainda é a idade original da rocha. A idade do evento seria mais ou menos por aqui, assim. Tá? Então, seria, vamos imaginar, 2,7 e 1,88 do granito. Mas a idade que a gente teria aqui é o 2,7. Esse outro é o inverso daquele. Aqui você teve os últimos estágios dando 2,7, mas a idade está definida pelos primeiros. Então, aqui a idade seria 1,88 e aqui 2,7. Tá? Agora, se fosse um sistema que não tem evento superimposto que atinja a temperatura, você vai ter isso aqui. Então, seria o nosso 2,7, o nosso 2,1, se fizer dos granitos anorogênicos, 1,88. Tá? Os dados de argônio-argônio que foram obtidos para o granito umuarama e também para o pegmatito que está associado estão ali em torno de 1,9 e 2. Essas amostras, observem então que os platôs eles estão todos acima de 50% de liberação do argônio, inclusive acima lá dos 70%, que é o que a gente está considerando. Então, a gente observa que essas amostras, essa biotita, ela tem essa idade de, seja 1,9 a 2, né? Para um evento hidrotermal nesse granito umuarama, que a gente tinha visto lá que aquele zircão estava com alguma perturbação na sua textura. Só mais um detalhe, na petrografia, essas biotitas são descritas como hidrotermais, não como metamorfismo sobre um granito mais velho. E também podia dar isso, né? Mas nesse caso específico, não é só a biotita, tem outras associações de minerais hidrotermais ligadas ao sistema de mineração de Carajás, que foi identificado pela Lena, que tem muita experiência nisso, como um evento hidrotermal mesmo. E veja que o platô está retinho, exatamente. Ou seja, é a idade da biotita. Exatamente. O evento hidrotermal a 300 graus. A 300 graus deu essa idade 1,923 de uma rocha de 2,9, né? Exatamente. Bom, na área de Sequeirinho e Bacaba, a gente teve essas amostragens aqui.
As amostras que teve sucesso na datação foram essas aqui. Então, a primeira é de Sequeirinho, então, o orfibólio, dando essa idade de 290, 2,200, com idades de platô em argônio e argônio. Já é 500 graus, para afetar essa idade precisa ter um evento de 500 graus superimposto, senão não muda. Exatamente. E para Bacaba, lá em torno de 2,2 também, até uma amostra que deu 2,3. E essas amostras de Bacaba, então, são a biotita hidrotermal. Todas as amostras que a gente... O Bacaba a gente vai ver o furo. E é muito interessante que a gente vê na lupa 2 eventos lá superpostos. Na lupa. Eu vou te mostrar lá no furo. Perfeito. Ok? E também tem a datação que a Moreto fez aí, que está naquele book, que uma data bem antiga e a outra data 2,1 em, se eu não me engano, é uraninita, tá? Mas aquele trabalho da Carolina Moreto, Sim. também ela tem, dentre os zircões dela, ela tem zircão de 2,1. Pois é, aí é que tem que dar, isso aqui a gente precisa, uma coisa que a gente estava discutindo até por e-mail, né, da Sinara, a gente falou vários e-mails, porque a gente precisa arrumar essas rochas nessas idades que a gente não tem ainda. Rocha no zircão, cristalização magmática. Então, agora o que eu queria reforçar para vocês é o seguinte. Veja que essas idades de 2,2 aqui, põe o anterior, o que você mostrou antes, o 2,1, o platô Retinho. é retinho. Se isso aqui fosse uma idade híbrida, vamos dizer assim, Sim. volta para o azul, né, o gráfico azul. Se fosse por uma idade híbrida, ele ia dar uma coisa assim, Sim. tá? Sem platô nenhum. Se a idade fosse do evento que está superimposto, ele teria que ser assim. Uhum. E se a idade original com o evento é assim, mas não, ele é aqui. Então é a idade daquele evento e pronto. Por isso que aquelas outras amostras a gente não considerou, né? Sim, que existiam lá. Porque os resultados não Tem ficam uma tão- confusão. tão bons. Tem até resultados que dão 50%, Sim. a gente considerou assim. Essas são novas idades que você obteve. Não, essas são as São idades são daquele aquelas que a gente relatório. trabalhou. Nossas. Sim. Eu só dei uma filtrada nos resultados. Sim. Bom, então eu volto lá para o nosso mapinha, né? Onde a gente tem essas idades, esses pontos de argônio e argônio, seja em biotita ou anfibólio, e esses pontos, né, a gente soma com, então, os dados bibliográficos. Tem lá na região norte, tem dados do Felipe Tavares que ele fez, a gente deu uma filtrada nos dados dele também, dados mais antigos, né, de potássio argônio, dados do Polar, e aí a gente somou todos esses dados e viu onde ocorrem esses eventos. E a gente viu que eles estão associados, né, com essas grandes estruturas. Só para dar uma falada sobre outros dados que foram obtidos naquele trabalho que vocês desenvolveram com o professor Tassinari, então tinha um outro grupo de amostras para os depósitos de Paulo Afonso, Furnas, Jaguara e Santa Lúcia, que não estão inseridos na área do meu projeto de pós-doutorado, mas eu estou propondo uma discussão aqui. Então, as idades, né, variam em torno lá para o Paulo Afonso em torno de 1,9, mas tem também idade de 2,7. É o zircão herdado do Abrito. Idade de 2,5, né, que pelo relatório, né, talvez sejam guinais. Em Furnas, a idade não foi satisfatória. Santa Lúcia tem um pegmatito também, que a idade não foi satisfatória. E em Jaguar tem uma biotita hidrotermal que deu idade de 2,2 também, com esse platô.
Então, o que a gente está tentando trazer com esse trabalho? Que as idades que foram obtidas, elas corroboram os dados que existem para a região, esse caráter polissíclico da província Carajás. E aí os dados de urânio chumbo que foram adquiridos, eles estão em concordância com as idades que existem aqui publicadas para a região, mas existem cristais que indicam herança de eventos mais antigos, né? Porque desses eventos hidrotermais. E aí esses eventos têm idade lá, com registro lá perto, em torno de 1.9, mas também esse evento de 2.2 que está sendo o foco da investigação desse trabalho. Então, como eu tinha comentado com vocês, né, tem esse zircão mais jovem entre o grupo de zircão que foram analisados lá no trabalho da Carolina Moreto, em torno de 2.1. Inclusive no trabalho ela discute se esse zircão tem a textura do zircão, se eles são zircões hidrotermais, se o ponto onde a seleção das amostras dela teria essa... Mas nesse caso é um zircão só aqui dessa idade, né? No trabalho, ela mostra esse zircão especificamente Sim. junto com os outros, Sim. mas teria que ver todos os zircões que ela analisou. O grande fechamento que a gente tem que procurar fazer, né, a gente tem que caracterizar um evento e o que gerou esse evento, né? Se foi uma intrusão, se foi simplesmente uma deformação posterior que entrou lá. Nós vamos chegar lá. Tá. Eles estão falando o negócio das terras raras, né? Então, considerações importantes sobre o que a gente tem até agora, né? Que as idades de argônio e argônio indicam um evento de caráter regional, em torno de 2.2 a 2.1 ali, bilhões de anos. Essas idades de sequeirinho, de bacaba, que a gente está apresentando hoje, elas têm concordância, né, com uma idade do Machique, lá de 2001 para o Sossego, que dá também em torno de 2.2, do Cortaguela, do Polar, também de 2.2, e essas idades também foram observadas em outras áreas, né? Então tem lá no Jaguar, na Serra Norte, no Salobo, e além daqueles dados de potássio argônio em minerais que tem que tem trabalhos do Gomes, do Ferreira Filho e do Tassinari. Então esses dados também eles corroboram que os eventos de mineralização desses depósitos de OCG foram em mais de um ciclo, e essas idades elas estão majoritariamente associadas, né, com zonas de cisalhamento, falhas de caráter regional, e a gente, pela bibliografia, sabe que essas zonas de cisalhamento elas sofreram reativações ao longo do tempo, diversas vezes, como mostra na bibliografia, e as zonas de cisalhamento elas registram herança. Então, mesmo zonas de grande profundidade, quando reativadas, essa herança faz com que as zonas usem essa herança tectônica para sua reativação. Isso aí teria permitido, então, que essas zonas operassem como canais para esses fluidos em diferentes períodos. As terras raras. Show. O teu ponto é bastante importante. Qual é o evento que produz? Não basta a gente ter a idade, né? Então eu vou falar que a mineralização é dessa idade, mas o que produz esse evento 2.1? Bom, diretamente é a remobilização da falha, a reativação Sim. das grandes zonas. Agora, o que produz a reativação dessa falha? Aí a gente já tem que olhar o contexto tectônico da parte toda do crato amazônico. Se a gente olhar a norte de Carajás, na zona de Bacajás, Sim. é a zona da onde a gente tem o contato dos terrenos arqueanos
com os terrenos de 2.1. Colisão. Aí a gente tem esse evento tectônico, a formação de uma faixa orogênica a norte. Tá? Isso colidiu com a zona de Carajás. Do lado de lá estava o cráton do Oeste Congo. E essa colisão começou quando? Em 2.2 e foi até 2.0. Então você tinha Carajás como um cráton e uma faixa orogênica não muito longe de Carajás ali. Então esse desenvolvimento deve ter produzido um aquecimento da área toda, porque a gente tem idades 2.1 que não estão na zona de cisalhamento, mas também não tem mineralização. E aonde a zona reativou, aproveitou já a herança metalogenética da área e levou. Então isso que produziu esse evento 2.1, 2.2. Falando um pouco dessa colisão, só um segundo, ela é marcada na geofísica, ela é marcada na gravimetria e na gravimetria, e os últimos mapas. Então é uma colisão mesmo, de dois, assim, começa em 2.2. uma junção de duas coisas diferentes que colidiram ali. E lógico que isso vai ter um efeito de aquecimento para dentro do cráter, né? E a parte dinâmica da história é que a colisão ela produz nas zonas de fraqueza as movimentações. Sim, que é essas zonas implantadas em 255, que é o cinturão, vai reativar de novo. E a gente tem, na estruturação de Carajás, tem muita coisa para a gente fazer ainda. Você tem o eixo do cinzento e o eixo da falha de Canaã, que é onde tem as duas principais zonas de movimentação, e a falha de Carajás, que corta em sigmoide, que forma até uma parceria de pula parte, que é o Gorotiri, que está em cima dela. Mas ela é mais jovem do que essa idade aí, ela é mais jovem do que 1.8. Então, essas ondas, né? São zonas lubrificadas, tem fluido pra caramba aí dentro, e tem depósito, tem sulfeto, tem magnetita, tem toda essa... isso. Então são zonas que estão bem lubrificadas para se mover ao longo da O que eu queria tectônica. deixar claro aqui é que as idades 2.1 e 2.2 não são idades entre 1,88 e 2,7. Sim. É um outro evento. A gente tinha Ou dúvida seja, nisso. é o quarto evento Sim. a Carajás que a gente tem. Eu tinha pulado esse slide sem querer, mas estava ali que a gente faz uma relação então, com a colisão durante o Transamazônico. Aí agora eu vou pular então, para os próximos estudos que nós estamos já realizando, mas ainda são dados preliminares. Então, a gente está agora fazendo nessas amostras, na sobra delas, elementos terras raras diretamente no zircão. Então, o objetivo desses estudos é via xeripe. Então, É a análise química, Sim, é um xeripe analisando xeripe as terras raras. a gente tem como objetivo, então, verificar as propriedades do magma ou do fluido que geraram esses zircões. E aí, num próximo estágio, verificar a fertilidade que esses magmas tinham durante sua origem para carregar metais. Então, a gente já tem alguns estudos preliminares. Uma das coisas que a gente está fazendo agora é uma caracterização mais aprofundada com o microscópio eletrônico de varredura desses cristais. Então, com a catodoluminescência e os elétrons secundários, a gente vê as estruturas internas desse cristal e se ele tem inclusões, bordas de crescimento e como que são as suas texturas em relação à textura desse cristal. Então, aqui naquele tonalito da Serra de Carajás, lembra que lá no comecinho mostrei para vocês, né, que ele tinha aquelas texturas ígneas, com crescimento oscilatório, as bandas, né, de crescimento. Então, e os dados dele de
de elementos terras raras, eles dão muito compatíveis com zircões ígneos. Porém, com alguns cristais, cada curva dessas é um cristal, né, um ponto aqui, 1.1, 2.1, cada número desse significa um cristal. E aqui a gente tem o padrão, que é o Temora, e esse vermelhinho aqui é o 91500, que é outro padrão. E aí a gente compara com os dados no zircão. Então, a gente vê que ele tem um padrão parecido com o standard que é estabelecido, mas com algum distúrbio em alguns cristais, que tem um pouco de enriquecimento nos elementos terras raras, principalmente em elementos terras raras leves, que é onde a gente vai indo adiante. Bom, o Morano é granito mesmo. Esse aí tá certo. Analisamos também os zircões do granito Moarama. Eu não coloco todos os zircões que a gente analisou, mas eu coloco os que têm a textura mais dominante em termos dos cristais que foram analisados. Então, se a gente pegar um zircão ígneo que não sofreu nenhum processo posterior, eles dão resultados muito mais parecidos com o padrão. À medida que vai aumentando o caráter hidrotermal que é sobreposto nessa rocha, vai tendo um distúrbio, principalmente nos leves aqui. Então vamos vendo, o pegmatito ele tem esse caráter aqui, então os zircões dele tem essas texturas, mas aí vocês observam, infelizmente no dia eu não analisei isso daqui, mas vejam como eles são diferentes, esses cristais aqui. E aí voltando lá no comecinho da apresentação do Colombo, ele mostrou para vocês um zircão hidrotermal, que tem esse caráter mais esponjoso. Então, agora o nosso foco está nesses zircões aqui, nos zircões hidrotermais. Então, observe, por exemplo, aqui no granito Canalha de Carajás, esse ponto aqui extremamente anômalo em relação aos outros cristais. Então, isso é um efeito do hidrotermalismo. O que a gente tem que analisar junto quando a gente está trabalhando, interpretando dados de elementos terras raras em zircão? A gente tem que verificar se além do efeito hidrotermal, por isso é muito importante ter um controle bom das imagens de cada cristal, seria também a relação de inclusões que tem nesse cristal. Porque, por exemplo, se eu fizer um ponto em cima de uma inclusão de apatita, eu vou ter essas variações também. A gente tem que observar se esse zircão ele é contemporâneo também ao crescimento de granada, por exemplo, que também vai gerar alguma variação nesse comportamento dos terras raras que o zircão adquire. Então, mostrando para vocês aqui agora o zircão do granito Planalto já tem bastante zircão hidrotermal nesse granito. A gente vê variações muito maiores nos elementos terras raras. O Bom Jesus também tem alguns cristais com efeito hidrotermal. Então a gente está separando assim os zircões que têm um comportamento ígneo, zircões hidrotermais e zircões que têm efeito hidrotermal sobre sua estrutura. E eu quero te falar uma coisa, tudo que você está mostrando aí, dá para ver na lupa, não a terra rasa, mas o efeito hidrotermal sobre a rocha. Com certeza. Então, assim, isso aqui, quando não dá para combinar ciência com observação empírica, visual, tem erro, tá? Ou da observação empírica ou da ciência. Mas nesse caso, dá para você ver isso na rocha. Você bota a lupa e vê o efeito hidrotermal dentro dela. E provavelmente as amostras que têm esse efeito hidrotermal mais forte é as que a gente vai ter maior variação. E são essas que a gente procura ver as anomalias geoquímicas para colocar uns furos.
porque aí pode ter um depósito associado. Perfeito. O Furnas, infelizmente, as idades que foram obtidas na primeira vez, elas não foram boas idades. A gente tem marcado para a próxima semana, a sessão de Xingu da semana vai ser essas amostras aqui da Vale. Então nós vamos reanalisar e dentro delas está o Furnas que a gente vai fazer a idade. O que é importante quando a gente está fazendo os elementos terras raras? É fazer a idade do ponto. Ao lado, né? A gente, para ter essa maior segurança na análise que a gente está... Eu vou dizer que você vai encontrar lá. Você vai encontrar um monte de zircão hidrotermal, vai dar a idade 255 no Furnas. No Furnas. Mas impressionante, vai dar isso. O Furnas ele tem zircões muito parecidos com esse daqui. Sim, mas vai ter os dois zircões lá. Vai ter zircão ígneo e aí esse zircão deve dar 274, porque é aqueles granitos deformados, e vai ter zircão hidrotermal que vai dar 255. Bom, vou anotar. Aí anota aí, pode anotar aí, ver se vai dar certo mesmo. Aqui uma semana a gente fala. É bom por isso, que vai ser que uma semana a gente sabe. Não dá tempo de esquecer. Você vai encontrar os dois. Beleza. O Santa Lúcia foi com os resultados bastante interessantes, porque a gente consegue ver esses comportamentos aqui. Tem um trabalho da Litos muito interessante que é de diferenciação de zircões hidrotermais e zircões ígneos e do comportamento dos elementos. Eu li uns 20 trabalhos sobre isso no mês passado, que eu fiquei curioso. Não, porque a gente amostrou o Sanobo, que ele está vendo, tem 200 zircões lá, e é de arrombar para fazer esses estudos. Aí eu fiquei, pô, não tem os terras raras, e não sabia o que estavam fazendo. Então, assim, eu estava tentando vacinar isso aí. Eu não sei se vai para a sua tese, não, mas daria outra. Tá? Então, a gente estava justamente comentando agora, hoje mais cedo, de dentro do mesmo cristal, agora quando a gente fizer os terras raras, a gente vai fazer um perfil dentro desse cristal quando o tamanho do mineral permitir o spot. Então, no Santa Lúcia, a gente conseguiu essa diferenciação dos cristais ígneos, dos hidrotermais e dos hidrotermalmente afetados. E no Santa Lúcia tem uma idade, não sei se já viu o trabalho, de 2,6 de uma titanita. Eu não vi, porque... A gente abriu esse furo há um mês e meio atrás, e aí lá no Santa Lúcia tem duas mineralizações distintas, uma 2,6, 2,5, alguma coisa aquena, e tem uma proterozoica superimposta lá. Você vê isso nas texturas dos minérios. E aí, até o Rodolfo, não? Ele analisou essa e falou, cara, você tem que amostrar outra coisa. Aí ele coletou... Hein? Rafael. Aí ele coletou as coisas que seriam mais proterozoicas para datar também. Porque se não fizer isso nesses depósitos, você pega a primeira amostra e aí você acha que está datando o depósito, está datando uma das fases de mineralização. É bem complexo aí o Santa. Eu te pergunto, numa amostra de mão, você consegue ver os eventos... A gente vai ver hoje no Bacaba, eu vou te mostrar. Na lupa. E você vê dois, você vê três. Por quanto que você vende essa A gente vai ver no Bacaba. É o olho da cara. Essa lupa dele é poderosa. É por isso que aquele negócio da geologia, da observação e da tecnologia que se aplica em cima. Bom, os zircões do Paulo Afonso também. Não pode continuar. Tem duas idades. 9 e 2,7. 2,7. Tem dois zircões. Os zircões do Paulo Afonso também tem zircões ígneos e hidrotermalmente afetados e zircões hidrotermais. Então, a maioria dos depósitos, a gente observou que tem essas variações entre os cristais, e agora é o nosso foco de aprofundamento. Então, a gente observou essas diferenças entre o magmático hidrotermal e o hidrotermalmente afetado, e aí a gente está fazendo agora um próximo passo, que é a combinação
de elementos terras raras específicos. Então, por exemplo, o célio, em 2 estados de oxidação distintos, para inferir a oxidação do magma ou do fluido e a sua possível fertilidade para metais. Então a gente faz célio contra célio e vê essas diferenças. Então já tem trabalhos que estão saindo, podem ver que tem trabalhos lá a partir de 2002, mas agora já trabalhos mais novos. Então o Serviço Geológico lá do Japão está usando isso, está sendo usado... Os chineses também estão usando muito. Os chineses, eles têm máquina de dinheiro, então eles estão... Eu li muita notícia sobre isso. pra caramba. E aí a gente está acreditando nessa ferramenta, né, da utilização dos elementos terras raras, com combinação com diversos dados, como você falou, né, a boa caracterização da amostra, né, das rochas, a sua relação com a sua localidade, o evento hidrotermal e a sobreposição desses eventos. E a gente vai começar a aplicar agora numa próxima etapa, provavelmente ainda no mês de outubro ou novembro, isótopos de titânio nesses cristais, para verificar a temperatura. Então, com todos esses parâmetros, então, que nós vamos ter variações de idade dentre os cristais, numa mesma amostra. As variações, porque agora a gente vai dividir os grupos. Então, dentro a partir das imagens de neve, nós vamos selecionar os zircões hidrotermais dos zircões magmáticos e os hidrotermalmente afetados, eles vão ser divididos em grupos. Nós vamos gerar dados separados para esses zircões, os elementos terras raras desses cristais e os isótopos de titânio para ver se a gente consegue colocar as variações de temperatura para quando esses cristais foram gerados e se tem essa diferença.